Novas com o Mago. Hoje é sábado. Sábado é dia de espiritualidade. Boas novas com o Mago. Eu vim trazer hoje para você algumas porções da espiritualidade. Quando eu resolvi ensinar oratória, eu analisei o meu método. E eu observei que ao longo da minha jornada, assim como você também tem, eu e você temos 3 características que são inerentes a todo ser humano. Eu e você temos energia, eu e você temos experiência e eu e você temos um método. Só que muitas vezes você tem a energia, tem a experiência, mas ainda não organizou o seu método. Quando você organiza o seu método, e você sendo um profissional, a partir do momento que você organiza o seu método, você começa a ter, a partir daí, algumas oportunidades que até então você não vislumbrava. E eu resolvi escolher uma área de atuação, que é a área do desenvolvimento pessoal, mas também de negócio, porque eu consigo ajudar você a entender como funciona o mundo dos negócios, mas também como funciona em você mesmo o seu desenvolvimento pessoal. E eu escolhi dentro dessa área de atuação do desenvolvimento pessoal e dos negócios, eu escolhi oratória. Então eu ajudo profissionais de todas as áreas a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. Como eu tenho um método, eu me comprometo a levar você de aprendiz a mago. Então eu levo você de aprendiz a mago. E quando eu digo que eu me comprometo, porque eu tenho um método que eu consigo testar e fazer com que você seja testado e aprovado em mais de 90% da sua comunicação. Gostou? Como assim, Giovanni? Sim, porque você vai aprender a falar de forma clara e persuasiva e com espiritualidade. Só que aqui tem um detalhe que eu quero hoje conversar com você sobre isso. Falar claro, falar de forma clara, é falar de uma forma que as pessoas consigam entender, compreender. Falar de forma persuasiva é convencer as pessoas a fazerem aquilo que você deseja, mas fazer com que a pessoa queira fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Então é um ganha-ganha. É persuasão, é ensinar negociação. Não é diferente de manipulação, que você faz com que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Isso é manipular. E quando a gente tem o entendimento da palavra, você até pode também manipular. Por isso que eu coloco na minha comunicação, no meu método, eu coloco a espiritualidade. Porque não tem como você, através da espiritualidade, sair manipulando as pessoas. Mas o que acontece hoje porque tem muitas pessoas que não sabem como funciona isso, não sabem como funciona as técnicas, elas acabam sendo manipuladas através dos gatilhos mentais. São mais de 28 gatilhos mentais. Vou dar um exemplo de uma forma que você é manipulado socialmente, com gatilho mental social. Por exemplo, você passa na rua e vê um restaurante cheio e um outro restaurante vazio. O seu cérebro diz para você que aquele restaurante que está cheio é melhor e você acaba querendo ir lá e fica numa fila. E não significa que seja verdade. Pode ser que tenha um restaurante no lado que não está cheio e ele também tem uma comida e um mestre lá que é muito bom. E a comida seja muito boa. Então nós somos hoje, no dia a dia do meio de comunicação, manipulados muitas vezes pela mídia. E as grandes mídias, elas sabem disso. E os políticos, muitas vezes, e as suas equipes sabem disso. E acabam manipulando. Então, quando eu aprendo técnicas, quando eu aprendo a comunicação persuasiva, quando eu aprendo
as habilidades da oratória, eu aprendo também a entender que existe manipulação e existe persuasão. E qual que é a diferença? Daí nós aprendemos isso lá no treinamento. E eu me propus, então, a ajudar pessoas a irem de aprendiz a mago. E quando eu me propus a ensinar a pessoa a ir a mago de oratória, por que mago, Giovanni? Porque eu, ao longo da minha jornada como orador, como palestrante, como professor, eu consegui entender e compreender e recebi de presente o dom. Mas, Giovanni, o dom, ele não é um mito? Muitas pessoas entendem que o dom é um mito. Elas entendem que o dom, a pessoa já nasce com ele. E você? Você acha que a pessoa recebe o dom? Você acha que existe o dom? Você acha que, se existe, a pessoa vem com o dom ou ela recebe o dom? Vou contar uma história para você. Um dia, eu já era palestrante. Eu já estava aqui morando em Curitiba. Então isso entra na minha vida numa segunda fase da minha vida. Então eu já tinha sido palestrante em inúmeros lugares do Brasil. Já tinha sido palestrante do Senac lá no Rio Grande do Sul. Já tinha sido professor em 2 escolas. Já tive um centro de treinamento onde recebi o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul. Eu era instrutor de informática na educação, ciência da computação. Então eu já era professor, já tinha vivido inúmeras experiências. Então, para mim, eu nunca tinha pensado sobre o dom, nunca tinha refletido sobre isso. Para mim, eu sabia como me comunicar. Seja numa palestra, seja numa aula. Já tinha feito eventos de 8 horas. Já tinha dado aula e treinamento durante uma semana inteira. Lá, por exemplo, tem um treinamento que é de 12 horas. Durante toda a semana, você vai lá e dá aula de 3 horas. Ou era treinamento de 15 horas. Durante toda a semana, você ia lá e dava 4 horas, 20 horas. E eu fazia isso com uma forma muito tranquila. Para mim... Eu lembro que um dia eu fui no Senac, aqui em Curitiba, e a gerente do Senac perguntou para mim quantos alunos eu tinha que definir por turma. Eu pensei assim, como assim? Ela assim, qual é a capacidade máxima de alunos que você permite na tua aula, na tua atividade? Eu disse assim, qual o tamanho da sala? Ela assim, nós temos sala para 50 pessoas, então pode botar 50. Ela disse assim, mas como assim? Você não quer limitar o número de alunos? Eu disse, o limite de alunos é o limite do ambiente. Mas e se eu tiver um salão, então, de 200 pessoas? Ótimo, eu vou falar para mais gente. E ela não entendeu. Ela disse que a maioria dos professores, a maioria dos instrutores, dos treinadores, eles limitavam. Minha turma tem que ter 20 alunos, tem que ter 15 alunos, tem que ter 10 alunos, tem que ter 30 alunos. E meu limite era o tamanho da sala. Aí eu não tinha entendimento. Como é que era isso? Mas para mim era assim, muito tranquilo. Eu vou dar aula para 1, ou para 1000, ou para 1 milhão, eu me adapto ao ambiente, eu me adapto à sala. Aí eu comecei a viver a minha experiência de palestrante. Só que um dia eu fui convidado para ir levar a palavra num determinado lugar para um grupo de jovens. E esses jovens iam de ônibus. E aí eles me chamaram para ir junto com os jovens. Tá bom, eu fui junto, então eu me programei para ir junto com os jovens e eu entrei no ônibus, fiquei sentado no ônibus. Daqui um pouquinho, um dos coordenadores, um dos homens muito especiais da equipe que coordenava aquele trabalho de jovens, ele veio sorrindo, olhando para mim assim, sorrindo. E eu olhei para ele e fiquei sorrindo também. Aí ele veio assim, Giovanni. Ele disse assim para mim, Giovanni, Deus tem uma palavra para você. Eu disse assim, que bom, eu quero ouvir, quero saber. Ele chegou e disse assim, Deus deu uma palavra para mim sobre você. Eu digo, sério? Qual é a palavra? Ele disse, Deus disse para mim que vai
dá para você o dom da palavra. E eu sorri. Que bom. Mas eu sorri com um sorriso tipo de deboche. Eu não sei se você conhece as escrituras, mas Sara, quando um anjo apareceu para ela e para Abraão, e ela já era de idade, uma pessoa idosa, o anjo disse para ela que ela ia ter um filho. E ela sorriu. Tanto que o nome do filho dela é Isaac, significa riso. E a Sara sorriu e eu sorri também. Eu disse, ai, que eu pensei assim dentro de mim, numa fração de segundos. Eu já sou bom nisso. Eu já sou bom nesse negócio. Eu já falei para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão. Para mim, indiferente o tamanho da sala. Se eu tiver uma sala com 10, eu consigo ensinar para 10. Se eu tiver uma sala com 100, eu consigo ensinar para 100. Numa fração de segundos. Provavelmente, essa fração de segundos vai acontecer na minha e na sua vida no último instante da nossa vida. Provavelmente, no último instante da nossa vida, vai passar um filme como passou na minha mente numa fração de segundos e eu sorri. É incrível a capacidade do pensamento na nossa mente, no nosso cérebro. Por isso que quando eu ensino, eu digo que transcende. Tudo aquilo que transcende é aquilo que o nosso cérebro, numa fração de milésimos de segundo, milionésimos de segundo, ele consegue ver uma infinidade. Por isso o tempo é relativo. Einstein dizia que 1 segundo em cima de um fogão, a lenha, parece uma eternidade, 1 hora. Mas 1 hora com a pessoa que você ama parece 1 milésimo de segundo. O tempo é relativo. E naquela fração de segundos, a minha mente disse assim, eu já sou bom nisso. E olha só que incrível, olha o que aconteceu depois. Devo falar para você hoje sobre o dom. O dom. Eu saí daquele evento, e eu fui fazer uma apresentação como eu sempre fazia. Levei a palavra para os jovens. Foi uma palavra muito abençoada. Eu voltei para casa, tudo normal, tudo certo. E eu esqueci daquele momento, uma fração de segundos que ele disse que eu receberia o dom da palavra e eu seria usado grandemente. E eu esqueci daquilo. Eu somente ri. Que bom, eu agradeci a ele, fiz de conta que estava tudo certinho. Que bom, muito obrigado, que bem, fico feliz. Mas íntima, no meu íntimo, eu disse assim, eu já sou. Esqueci. Passou um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo que passou, e eu fui convidado de novo para levar mais uma palestra, levar mais uma fala, fazer mais um evento. E eu fui para esse evento. Só que sempre antes do evento, eu sempre associei 3 coisas. 3 coisas. Eu sempre fui muito organizado com relação à organização dos meus eventos, das minhas palestras. Eu sempre pesquiso muito. Eu sempre organizo muito. Eu busco tudo o que eu puder buscar sobre o determinado assunto que eu vou falar. E depois de buscar, fazer uma busca intensa, porque eu já tinha aprendido com os grandes oradores de todos os tempos. Eles sempre fizeram isso. Se eu vou falar meia hora, 40 minutos, eu devo pelo menos uma semana, 1 ou 2 horas por dia, pesquisar sobre aquele assunto, até que eu tenha tudo organizado.
Então, muitas vezes eu tenho 200 slides, 300 slides, aí eu vou lá e coloco tudo em slide. Aí eu tenho 200 slides para uma fala de 20 minutos. Não dá. Às vezes um slide, eu fico 5 minutos. Um slide, eu fico 2 minutos. Então, como que eu vou usar 200? Aí eu preciso tirar. Aí eu fico lá, meu Deus, como é que eu vou tirar? Isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. E aí eu fico com dó, com pena de tirar aquele conteúdo e assim, como que eu não vou levar isso? Ela não vai saber isso, é muito importante. Mas, Giovanni, você só tem meia hora. Mas é muito importante o que eu tenho para falar. Olha só, tem 200 slides com conhecimento refinado. Isso aqui as pessoas não sabem. As pessoas não conhecem isso. Eu preciso levar para ela isso. Mas não dá, Giovanni, é só 20 minutos. Então eu tenho aqui, ó, folhas e mais folhas. Mas não dá, é só 20 minutos. É 15 minutos, é 30 minutos. E aí eu tenho que, de 200 slides, escolher 5, 10. E aí eu fico pesaroso de, meu Deus, 190 slides, eles não vão saber. E se eu não puder de novo me encontrar com eles, eles nunca vão saber o que estava nesses 190 slides. E era muito importante. Isso poderia ajudar a mudar uma vida. Isso poderia ajudar a transformar uma vida. Então eu sempre fiz isso. Mas daí agora eu recebo uma mensagem que eu receberia um dom e eu teria a oportunidade de ter o dom da palavra. E eu já sabia que isso pertencia a mim. Era algo que estava inerente a mim, ao meu trabalho, ao meu treinamento. Todo lugar que eu ia, terminava, depois eu ganhava presente. Eu ganhava placa, tá cheio de placa aqui, medalhas, porcelanas, quadros. Então eu já era honrado como professor. Eu já tinha sido escolhido para ser patrono e paraninfo de várias turmas. Então, eu me achava senhor de mim e nem sabia o que estava por vir. E aí, eu vou de novo, então, para um outro evento. Fui convidado para ir num outro evento. E olha só o que aconteceu. Aí, alguns minutos antes do evento, eu mentalizo, eu faço um trabalho, mesmo estando preparado, com todo o conteúdo preparado, eu faço um trabalho de mentalização daquele evento. Eu respiro, eu busco uma espiritualidade, uma sobriedade para fazer aquele evento. E olha só, e eu estava tudo pronto. Todas as lâminas do slide pronto, no PowerPoint, computador ligado, som já tinha sido testado, eu estou bem, tem um roteiro, tem um script, está tudo pronto. Então agora vai e faz. Simples assim. Eu levanto, fico em pé, já tenho uma abertura programada, já tem uma história programada para contar e eu tenho um final. Tá tudo pronto. 3 partes. Tudo pronto. Meu corpo está pronto. A minha mente está pronta. E agora, então, é só levantar e ir lá. Só que quando eu levantei, aconteceu um fato extraordinário. Que eu quero que você pegue aí o código. Plim, plim. Aconteceu um fato que marcou a minha vida para sempre. Quando eu levantei, eu escutei uma vozinha. Eu escutei uma voz dizendo assim: vai, Giovanni, e faz o que você é bom. E eu lembrei naquela hora, naquele momento, depois de vários dias, eu lembrei daquela pessoa que veio falar comigo. Ele era um irmão meu da fé, eu chamava ele de irmão João. Eu lembrei do João. Quando eu levantei
e escutei aquela voz, diz assim, vai, Giovanni. O cara, eu olhei assim, eu me arrepiei, que nem me arrepiei agora aqui, ó. Eu me arrepiei e eu lembrei da minha risadinha de sarcasmo, de sabichão, da minha risadinha de sabidão. E eu lembrei assim numa fração de segundos, na mesma fração de segundos que eu tinha lembrado, e eu sorri lá, eu disse assim, não, perdão. Eu lembrei assim, vai, Giovanni. E eu lembro naquela hora que o meu corpo ficou gelado, mas estava tudo pronto, tudo organizado, todos os slides prontos. Por que temer, Giovanni? Não! O que eu escutei aqui agora, vai, Giovanni. Tipo assim, vai na tua força, vai na tua energia, vai na tua experiência, vai no teu método, vai. Eu disse, não. Naquele momento, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito percebeu que tinha alguma coisa errada. Quando eu fui falar para as pessoas, eu falava com eles, e hoje a ciência consegue comprovar que eu e você, nós temos um campo de energia que em volta de nós tem uma frequência, uma vibração tão alta que a gente consegue medir que a uma distância de 7 metros, a energia de uma pessoa vibra. E eu sempre, até então, eu percebia que eu conseguia entrar no campo de energia das pessoas que estavam ouvindo, e eu conseguia entrar na frequência da energia delas, e havia uma conexão. Meu cérebro se conectava com o cérebro das outras pessoas. E naquele dia em especial, eu não lhe esqueço desse dia até hoje, eu comecei a usar todas as técnicas, todas as habilidades, tudo aquilo que eu já tinha aprendido até então, todo o meu conhecimento. E eu falava, e a minha palavra não quebrava aquele campo de energia das pessoas. A minha energia, a minha vibração era menor que a vibração das pessoas que estavam ouvindo. E a minha palavra, eles olhavam, eles me escutavam, eles aprendiam, mas eles não vibravam naquela frequência que eu já tinha vivido anteriormente. Era mais, antes era mais do que só palavra. Antes era mais do que só ensinar. Antes era mais do que só aprender. Agora eles só aprendiam e escutavam o conhecimento que estava sendo apresentado a eles. Mas eu não conseguia entrar no campo de vibração. E eu percebi. E o meu coração ficou entendendo tudo aquilo, e eu falando e o meu cérebro processando. Eu dizia assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Não, e eu me arrependia. Eu falava com eles e me arrependia. Eu estava fazendo um conflito entre a mensagem que eu tinha que levar para eles e a mensagem que eu estava processando para mim mesmo com aquele momento. Eu não via a hora daquilo terminar. E aí, eu encerrei. Quem sabe demoraria 40, 50 minutos em outro tempo. Em 30 minutos acabou. E eu não via a hora daquilo acabar. E quando terminou, todo mundo foi fazer as suas coisas. E eu fiquei sozinho agora comigo mesmo. Com o meu entendimento, com o meu discernimento. Tentando entender tudo aquilo. Não via a hora de voltar para casa.
E aí eu comecei a fazer um trabalho comigo e com o dono dos dons, dizendo para ele assim, não, Deus, não faz isso comigo. Me perdoa, eu entendi que aquilo que eu tinha não era meu, não pertencia à minha experiência, não pertencia ao meu esforço. Eu não quero perder aquilo que o Senhor disse que ia me dar. Que o Senhor ia me dar esse dom de ensinar, de passar conhecimento. Eu não quero perder isso. Um silêncio total. E eu ficava o tempo inteiro pedindo arrependimento para mim mesmo e pedindo perdão por ter sido, aquele dia, um cara que riu, debochado. Pedindo perdão sobre aquele momento. E daí não aconteceu nada, eu não percebi nada. Mas daí eu fui convidado de novo para fazer uma palestra. Daí eu pensei assim, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele vai me abençoar de novo. E aí fui para a palestra. Nada. Professor somente. Levando conhecimento, levando uma palavra, levando alguns entendimentos, mas a vibração não avançava. O meu nível de frequência era um nível de frequência igual, não mudava pessoas, não mudava ambiente, eu levava conhecimento. Mas era só isso, conhecimento. Aí eu voltei para casa e disse assim, se o Senhor me tirar isso, se o Senhor não me der isso de novo, não tem sentido. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa. Eu não posso mais ser professor, eu não posso ser mais mentor, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso ser mensageiro da palavra mais se o Senhor me tirar isso. Não tem sentido, não tem energia, não vibra. Para mim não faz sentido. Isso é muito importante, eu não posso perder isso. Ele não ouviu. Fui chamado mais uma vez, nada aconteceu. Eu disse assim, então eu vou desistir. Eu perdi. Sinto muito, eu perdi. Então aquilo que eu tinha recebido eu perdi e eu percebi que não ganha mais. A gente ganha, se perder, não recebe mais. E eu deixei. Eu assim, eu não posso fazer nada. Eu já me arrependi. Eu já pedi perdão. O meu coração sofre com isso. Eu já entendi. Eu perdi. Aí as pessoas me convidaram para fazer uma palestra. Eu disse, cara, não posso, não tenho tempo. E eu nunca tinha dito não. Eu sempre digo sim. Aí me chamaram para fazer uma palestra para jovens numa escola. E eu disse que eu não tinha tempo. A minha agenda estava muito cheia, estava cheia de compromisso. E eu não fui. Fui convidado para fazer uma palestra, um evento numa empresa. E eu disse que eu não tinha agenda. Não fui também. Só que o meu coração dizia assim, não, eu nunca fiz isso, eu sempre fui. Não era só por dinheiro. Eu recebia recursos para ir, mas não era isso que era. Tinha algo a mais também. E agora não tinha mais sentido. Porque eu vou lá e eu vou ficar falando para as pessoas não... Eu percebo que não muda muita coisa. É só conhecimento. Conhecimento eles podem aprender de outra forma. E eu comecei a recusar. Mas teve um dia que eu recebi um convite que foi bem especial e eu digo, eu vou dizer não. Daí eu disse assim, vai lá, Giovanni, vai lá, faz essa palestra, faz esse evento e se esforça. Tá bom, e eu fui lá, preparei. Oh Deus, você podia me dar só um pouquinho daquilo que o Senhor tinha me dado. Aí fui lá, preparei tudo, organizei tudo, estruturei tudo. E aí eu fui lá. Alguns minutos antes, mentalizei. Fiquei lá pensando. Olhei para aquela turma, olhei para as pessoas que estavam lá. Fiquei observando eles, vi que eles eram importantes. Meu coração se voltou para aquelas pessoas. E quando eu levantei,
E eu comecei a falar, eu percebi que a minha frequência mudou um pouquinho. Mas quando eu comecei a falar, e vi que os olhos das pessoas se acenderam, numa fração de segundos eu pensei assim, o que está acontecendo? Eu percebi que eu recebi um pouquinho de novo. E eu lembro que a água correu dos meus olhos. As pessoas, ninguém percebeu. Mas no meu coração começou a vibrar uma energia e uma força de novo que eu já tinha perdido no meu entendimento. Mas um pouquinho daquilo que eu já tinha experimentado há muito tempo, eu consegui viver de novo naquele momento. Eu terminei a apresentação, foi muito especial, e eu voltei para casa e eu lembro que eu dobrei meus joelhos no meu cantinho e disse assim que eu nunca mais deixaria de dar esse testemunho e de falar, e que eu jamais diria que o conhecimento, a minha energia, a minha experiência e o meu método é meu. Tem um esforço meu, tem uma disciplina minha, tem uma busca minha, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu, naquele dia que eu recebi uma pequena porção, de novo, eu descobri uma coisa que eu vou revelar a você hoje. Plim, plim. O dom não é um mito. O dom existe. E o dom da palavra a gente recebe e a gente perde. Mas como a gente recebe e a gente perde, pode ser que a gente ganhe de novo. E daquele dia em diante começou. Quando eu reconheci, quando eu entendi isso, tudo mudou. E eu entendi então que a partir daquele momento eu sabia que eu tinha recebido algo, que eu tinha perdido algo. Me arrependi amargamente do meu sorriso e passei a entender e compreender que a palavra, ela tem sim o poder de transformar a vida das pessoas, dos ambientes e das organizações. Plim, plim. Mas não é na sua força. Não é na sua organização. Não é no seu método só. A sua espiritualidade. Essa energia para quebrar a frequência da vida das outras pessoas. Para curar, para levantar, para abençoar, para energizar. Não pertence a você. Você é só uma ferramenta. Quando eu escolhi o projeto do Mago, é algo que transcende. Eu chamei de Mago. Todos os grandes reis do passado, que tiveram um mago, tiveram sabedoria e conhecimento. Todos os reis do passado que não tiveram um mago e que não tiveram esse discernimento e esse conhecimento se tornaram tiranos, manipuladores, tiranos. Rei Arthur tinha Merlin, Rei Davi tinha Samuel, o faraó tinha José do Egito. Homens sábios, homens com conhecimento, homens com energia, com discernimento, com poder, para abençoar e para orientar pessoas
mudar a energia de ambientes e mudar a energia de organizações. Então, sim, um mago é um mentor, um conselheiro, um orientador, um ajudador de pessoas, para mudar a vida das pessoas, de ambientes e de organizações. O faraó tinha uma infinidade de magos que não souberam decifrar o sonho. Mas aí vem um mago com uma outra frequência, com uma outra vibração, chamado José, que tem sonhos e que sabe interpretar sonhos. E José se torna o segundo homem no trono. Davi, cheio de erros, cheio de pecados, falhas. E aí vem Samuel e mostra para ele se arrepende. Ele se arrepende. E surge um Salomão, o primeiro rei que constrói o templo e que recebe na terra o que nenhum outro homem antes nem depois dele receberia, o conhecimento e a sabedoria. Tem magos e magos. Tem magos feiticeiros que manipulam. Tem magos abençoadores e que ajudam a desenvolver a espiritualidade e o desenvolvimento das pessoas. É esse mago que eu me proponho. O mago do bem, que ajuda a transformar vidas, ambientes e organizações. Que compreende pensamentos, emoções e sentimentos e consegue vibrar numa frequência, numa energia superior à frequência e energia das outras pessoas. E daí você consegue entrar. E então deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha proposição de levar você de aprendiz a mago, é você entender, sim, como falar de forma clara, persuasiva, mas com espiritualidade. A encontrar essa espiritualidade dentro de você. É entender o passado, que era a escola clássica de Aristóteles, a arte e a persuasão, a razão, compreender como funciona todo o processo de argumentação, a entender o presente, que daí é a habilidade dos grandes líderes e o propósito, o porquê, esse é o presente. Mas entender também sobre a espiritualidade, que é o dom que você pode receber. Plim, plim. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A partir de hoje, dom não é mito. Dom, você não nasce com ele. Dom, você recebe. E eu só descobri isso quando eu perdi. Mas eu perdi e eu recebi de novo. Então, se eu recebi e perdi e recebi de novo, não é relacionado só a mim, mas é relacionado como você pensa o dom e qual o objetivo, qual o propósito do dom. Quando eu entendi que falar para as pessoas só por falar, quando eu entendi que falar para as pessoas só para levar conhecimento era muito pouco, que precisava transformar a vida das pessoas, precisava mudar a energia das pessoas, a energia do ambiente, que aquela organização fosse diferente. Quando os pés do mago entram num lugar, aquele lugar tem que se transformar, a energia tem que mudar. Quando eu entendi isso, eu compreendi que o dom, ele não é para mim, mas ele é uma ferramenta. E por isso que é muito difícil para mim organizar toda a estrutura do meu método. O meu método, ele é tão complexo
E eu tenho que desmembrar ele em tantas partes, que aí eu desmembrei ele sempre em sentimento. Então eu ensino o cérebro, ensino o corpo, ensino o coração. E eu vou desmembrando em partes de 3, para que a pessoa consiga entender de uma forma mais simples. Então, persuasão é oratória clássica, habilidade é oratória moderna e espiritualidade é oratória holística. Hoje eu quis, na aula de Boas Novas com o Mago, ensinar para você o dom. E aí, converse com o dono dos dons lá e peça para ele que ele dá a todos aqueles que têm um coração simples e um coração que queira ser um professor, um mestre, ensinar. Queira sair de aprendiz a mago. Só que tem uma coisa: a quem muito é dado, muito é cobrado. Plim, plim, pega o código aí de aprendiz. Mas posso dizer uma coisa para você: não tem nada melhor na vida do que isso. Eu hoje trocaria tudo, para não perder esse presente. É um presente maravilhoso. Que quando você chega perto de uma pessoa que precisa de uma palavra, quando você chega perto de uma pessoa que precisa de energia, quando você chega perto de uma pessoa que precisa de cura, que precisa de uma orientação, de uma bênção, você olha para ela, você respira, você toca nela e a sua energia flui para outra pessoa. Não tem nada neste mundo que seja melhor do que isso. Plim, plim, boas novas com o mago da oratória. Pega esse código. O dom não é um mito. O dom é real. E você pode receber. Fique comigo, me acompanhe, ande comigo, faça fogueiras digital comigo, desperte comigo, esteja junto e você vai aprender e busque a sua varinha branca como aprendiz e se torne também um mago, porque o mundo nunca precisou tanto de magos como agora, do bem, que queiram levar energia, queiram levar experiência e um método para ajudar outras pessoas a saírem da condição que estão vivendo hoje. O meu povo perece por falta de conhecimento. E como que eu terei conhecimento se não há quem pregue, se não há quem fale? Vim aqui convidar você. Ei, seja você também um mago e leve esse conhecimento até os confins da terra, transformando vidas pelo poder da palavra, transformando vidas pelo poder da oratória. Esse é meu convite para você. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E o Deus que habita em mim é o Deus do dom. E ele habita em você. Faça a sua busca. Um excepcional fim de semana.